Bom, bom, o que eu pude aprender aqui é que essa classe de espíritos, os pseudo-sábios, eles ainda têm, como nós, né, um certo caminho a percorrer, um caminho longo, porque eles não têm humildade para ouvir os espíritos puros, né? Pensam que sabem tudo, são ainda muito revestidos de vaidade e, e não têm a vivência necessária, né? Para entender realmente o que o, discernir a verdade da, das vaidades, das ignorâncias que eles ainda têm. Eles se consideram muito sábios, mas na verdade ainda são orgulhosos, né? São vaidosos. E eles são os falsos profetas a que o evangelho se. Como é que fala? Falam, né? No evangelho falam dos falsos profetas e pede no evangelho que nós não nos iludamos por eles. Eles também são muito combativos, gostam muito de debates e porque têm a pretensão de que são os detentores da verdade, né? E o mundo e o espaço ainda estão muito cheios desses pseudo-sábios, né? Não nos excluamos do negócio, né, pessoal? A gente já estudou um pouco, já sabe um pouco de alguma coisa, mas a gente ainda tem um longo caminho. Eu estou falando por mim, não sei de vocês. Um longo caminho a percorrer, né? Que a gente ainda se vê muito vaidoso, muito orgulhoso, muito achando que sabe demais, e na verdade nós não sabemos é nada, né? E outro lado do negócio é que a mediunidade, eles atacam muito a mediunidade, né? E quem tem, todos nós temos, mas eu, por exemplo, não sou nem um pouco sensitiva. Então, quem detenha a mediunidade precisa ter uma disciplina muito grande, né, para não se deixar envolver por esses pseudo-sábios, porque eles podem se manifestar e trazer pseudo-verdades que vão, né, nos envolvendo de certa maneira e nós acabamos caindo na lábia deles, né? Então precisamos ter muito cuidado, principalmente o médium falante e o médium psicógrafo, né? Que, que depois que uma palavra foi dita, né? Para consertar depois fica um pouco difícil. E também o, o, o psicógrafo, né, que está lá para receber as mensagens e tem a grande responsabilidade de passar essa mensagem para as outras pessoas. Então, se eles se deixarem envolver por esses espíritos pseudo-sábios, eles podem trazer conhecimentos controversos, né? Psicografias controversas e criar um problema de interpretação para o espiritismo, né? Que às vezes recebe uma orientação, uma psicografia de um pseudo-sábio, e aí lê aquilo e fala, mas como é que é isso, né? Não foi assim que eu aprendi. Então a gente tem que ter o discernimento
e prestar muita atenção para não nos deixar iludir e sermos enganados por esses pseudo-sábios, né? Deixa eu ver o que mais. Mas nós não devemos combatê-los ou julgá-los, né? A gente precisa não ter conivência com eles, mas sermos pacientes e ajudá-los em suas necessidades para que eles percebam o erro que eles estão cometendo também, né? E aqui diz, ó, se os homens ainda não vivem esses preceitos de luz do Evangelho, né? É pelo fato de ainda não suportarem essa verdade, mas persistindo na escola, acabam sendo discípulos do Senhor, na pureza que desejam os benfeitores da eternidade. Então, se a gente entra num embate com esses pseudo-sábios, nós nunca vamos chegar na pureza do conhecimento, né? Então, o que a gente deve fazer? Tentar trazê-los à luz do Espiritismo, né? Trazê-los à luz do Evangelho, para que seja melhor entendido a pureza que desejam os benfeitores da eternidade. E dessa forma a gente está ajudando a eles que eles se aperfeiçoem e nos aperfeiçoando junto com eles, né? Aqui, ó, é necessário que aprendamos a discernir as coisas, mesmo ouvindo os pseudo-sábios, mas nunca sejamos influenciados por eles, porque, de certo modo, eles são os futuros instrutores dos espíritos que estão na retaguarda em busca da luz de Deus. Então, eles são importantes também, né? Eles estão se preparando para, assim como nós, né? Se preparando para a melhora, para atingirmos um estágio de melhor entendimento, né? E, conforme cita aqui também, vamos lembrar da máxima do Evangelho, né? Fora da caridade não há salvação. É no trabalho do amor que terás amor, e o amor te levará à verdade que liberta. Então, nós temos que ter amor também por esses espíritos que estão um pouco ainda iludidos, né? Pelas verdades que eles acham que são, que detêm, que é completa. Então, nós temos que ter amor, respeito e, e consideração por esses espíritos e devagar fazer com que eles cheguem onde a gente quer chegar, que é um caminho longo, mas que nós estamos na caminhada, né? Na caminhada da perfeição. Querendo ou não, um dia a gente será perfeito, não é mesmo? E o que você achou disso, Jorge? É isso mesmo, Rosângela. Eles são esses pseudo-sábios, né? Já parte da premissa que ele já sabe tudo, né? Então, aqui, na percepção deles, não haveria necessidade de aprender mais nada, porque o estágio que ele chegou já é o suficiente. Mas, na verdade, eles estão no mesmo estágio que nós, né? Também estão no caminho de aprendizado. E ele só vai perceber essa realidade, né, a partir do momento que ele começar a se abrir para as oportunidades que surgem no nosso caminho. E para isso, né, eles têm que se distanciar, né, que é o que fala muito do orgulho, né, e da vaidade, que os prende. Né? E às vezes eu costumo até falar, né, relacionado à área de atuação minha mesmo, que a partir do momento que nós começamos a achar que sabemos tudo, é sinal que não aprendemos nada. Porque você fecha portas para oportunidades do aprendizado e do conhecimento. Né?
E, no caso, os espíritos pseudo-sábios, ele acaba influindo nas pessoas. Então, por isso que a gente não pode deixar-se ser conduzido por eles. Não deve ser conivente com eles. Mas não pode desconsiderar que eles estão, assim como nós, no processo de aprendizado também. E, em um certo momento, ele vai despertar, que é o despertar para a luz, né? E, a prática aqui, com relação a eles, nós, em relação a eles, é exatamente a mesma de sempre, né? Que enquanto eles podem estar tentando nos dominar com o seu saber, que na verdade não corresponde à realidade, nós vamos fazer o inverso, irradiando luz e amor para ele, né? Para auxiliá-lo nesse processo de crescimento espiritual. E ele tem um grau evoluído do saber, né? Só que ele não consegue abrir para novos conhecimentos. E durante a nossa fase de vida, seja em terra ou seja em espírito, nós estamos em constante processo de aprendizado. Nós mesmos, se a gente parar para pensar, lá no tempo, a gente vai perceber que muita coisa se alteraram, muitas coisas novas apareceram que a gente nem imaginava que pudesse acontecer, né? E cada dia novos acontecimentos surgem, novas situações existem que a gente não. Claro, mas isso nem passava pela minha mente que talvez um dia pudesse acontecer algo assim, né? E isso é esse processo longo de aprendizado que nós temos. Mas para isso a gente precisa estar aberto a essas oportunidades de conhecimento, né? E, é um processo longo, né? Mas a gente tem que ir acompanhando e aprender também a ouvir esses espíritos evoluídos que estão também a nos auxiliar o tempo todo, né? Então, volta e meia, nós nos sentimos que alguém está puxando o nosso braço para sair daquele lado, para cá, não é para lá não. E ele vai nos direcionando, né? E mais adiante a gente começa, mas nossa, eu fiz algo que eu estava pensando, né? O que que é isso? Os nossos mentores estão nos auxiliando, né? Mas só que a gente precisa estar aberto para entender as mensagens que eles estão nos passando também, né? Porque senão daí a gente vai ter que aprender na dor, né? Vai seguir por outro caminho e vai sofrer as consequências. Mas é um processo longo e a gente vai aprendendo gradativamente, em doses homeopáticas. Nós vamos aprendendo. E tanto nós quanto os pseudo-sábios. Um dia a luz se lança sobre ele e ele desperta. Opa, não, tem outras coisas aqui que eu não percebia, agora eu estou percebendo, né? É nesse sentido. Em geral é isso. Você quer falar mais algo? Isso. Hoje é Cris que vai Jorge, falar. como é que, vamos pensar, não, só quero perguntar, vamos pensar você, a- as pessoas que são médium, como é que ela, numa mesa, ela consegue distinguir um pseudo-sábio de um espírito mais evoluído? O médico consegue, mas só que ele precisa estar muito bem preparado para perceber. Senão ele corre o risco de ser induzido, né? E se ele não estiver muito bem preparado, aquela preparação que tem que fazer desde o levantar da manhã para aquele trabalho do dia, né? Da noite, né? E que se não tiver, ele corre o risco de, durante o trabalho, ele ser conduzido por esses pseudo-sábios. E, de repente, agir não da forma como deveria, mas da forma como ele está ditando para esse médico. E existe muitos médicos que às vezes acabam sendo dominados, né, por esses espíritos, sejam pseudo-sábios ou seja aqueles malfeitores mesmo. Por quê? Que isso aí é questão de estar preparado para o trabalho que vai desenvolver. E tem uma série de recomendações, né, que se fala, né, para esse trabalho, né? E justamente para nos fortalecer e nos blindar, né, de interferências negativas, né, durante os trabalhos, né? Mas nesse sentido. Você acha que um pseudo-sábio pode, tipo assim, a gente já ouviu falar de pessoas que são médios, assim, que
questões particulares, não só tirando o problema de doença, assim, tipo assim, eu vou lá para saber coisa assim. Aí você acha que ele seria um pseudo-sábio ou é um médio verdadeiro? Em caso, questões particulares, não de doença. Não, que pode ter, tem muitos que às vezes usam a mediunidade para questões pessoais, né? E de acordo com a sua conveniência, né? O que não é recomendável, né? E se você está usando só para em seu próprio benefício, então você já está fugindo um pouquinho das diretrizes que são traçadas. Você não pode trabalhar para você. E às vezes essa questão de você querer fazer para você, ao invés de você estar se ajudando no trabalho, na verdade você pode estar se complicando, ou seja, agravando a sua situação. E pode correr o risco de um dado momento chegar que ele já não está mais conseguindo controlar esse domínio que está fugindo do controle dele, né? Então, essa questão de as pessoas usar a mediunidade para fins exclusivamente particular é problemático. E dependendo da forma como se conduz, ao invés de ajudar, ele pode atrapalhar, né? Bom, Então, eu poderia dizer que o pseudo-sábio sabe muito, mas faz pouco. na verdade, Por sabe muito, aí. ele sabe muito e não sabe nada. Executa É, pouco. ele tem um estágio de aprendizado, mas só que ele condiciona aquele aprendizado naquilo que ele acha que é certo. Ele bloqueia oportunidades de conhecer outras possibilidades de experiência da vida. Então, ou seja, de repente ele acredita. É muito comum a gente ver isso nas questões dos conflitos religiosos, né? Então, alguém de repente critica uma religião ou outra, sem conhecer, porque ele acha que a dele é certa, né? E uma vez eu ouvi alguém falando a respeito desses conflitos de religiões, né? E é um conflito desnecessário, né? Porque todas as religiões podem ter uma forma diferente de dizer, mas dentro dela está pegando o que? O amor, a humildade e a caridade. Todas elas, na verdade, acabam chegando nesse mesmo ponto, que é comum em todos, né? Mas, por quê? E por um segmento achar que sabe tudo, então começa a tirar conclusões que o outro não sabe nada. E não é por aí, né? Porque todos nós estamos no mesmo barco e com oportunidades de aprendizado a cada instante. Na verdade, a cada segundo, né? Estamos aprendendo novas coisas, né? Tendo novos conhecimentos, né? É um processo constante, né, que a gente tem, né? É isso aí. Tá bom. E mais alguma coisa, Rosângela? Não, acho que não. Então tá bom. Que é Então isso podemos mesmo. encerrar hoje. Eu vou parar aqui a gravação só um minuto.